No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repele 60. o pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para nossa vida. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial. Alô, alô, está começando mais um Não é o Fim do Mundo, aqui Joalac, falando diretamente do Rio de Janeiro, e eu tô com a Nina Lemos, que tá lá em Berlim. Oi, Nina! Jô, queria saber como estão as comemorações no Brasil, já que essa semana a gente tem motivo para ficar feliz. Estão muito comemoradas, afinal não é toda quinta-feira que a gente tem réu Bolsonaro, e também toda a sua corte de golpistas, né? Então, gente... sempre tem esperança, não é o fim do mundo. Mas, Nina, e aí pela Europa? Conta aí. Cara, aqui a gente não tem muito o que comemorar, não. A situação tá meio tensa. E uma prova disso é que a União Europeia avisou ontem que está instruindo todos os países que fazem parte da União Europeia a criarem kits de sobrevivência para os cidadãos. Ou seja, a gente é instruído a montar kit para sobreviver por 3 dias... por causa de tragédias, ataques cibernéticos, guerras, todo tipo de tragédia e desgraça. Você acredita? Caramba, e você já tá preparando o seu kit? Óbvio que não. E eu tive no supermercado, tá tudo normal. No Covid aqui, na época da pandemia, todo mundo comprou papel higiênico, foi uma loucura, mas eu chequei o estoque de papel higiênico no supermercado, tá tudo normal e acho que ninguém tá levando isso a sério. E essa semana a gente sempre fica falando aqui, né, de fim do mundo, o que vai acontecer. E essa semana a gente resolveu estudar os manuais de sobrevivência que os governos europeus estão lançando, né? Que foi agora a França que lançou o último, né? Exato, já tem manual lançado. No final do ano passado, lançaram os países nórdicos, a Suécia, a Noruega, a Finlândia. E agora, essa semana, a França lançou um também. Eu tô aqui na Alemanha esperando chegar meu manualzinho ali de papel em alemão, que eu não vou conseguir entender direito, porque vai estar em alemão. Eu lembrei, quando a gente começou a falar isso dos manuais, que há muitos anos atrás, os Estados Unidos... o governo americano lançou um manual que era como escapar de zumbi. Você lembra disso? Não, isso é real? Isso não é fanfic? Não era fanfic. O que eles fizeram? Eles fizeram um manual como escapar de zumbis, o governo lançou, que teve muito mais impacto do que se você falasse como escapar de enchentes ou tragédias climáticas. E todo mundo ficou, meu Deus, o que é isso? E, na verdade, era uma metáfora com as dicas para se preparar ou para escapar de qualquer tragédia, né? Era uma pegadinha para chamar atenção, já que se eles falassem, se preparem para as mudanças climáticas, ninguém ia querer saber. Ou seja, era o bom e velho clickbait. Já existia, sim, naquela época o bom e velho clickbait. E eu acho que algum desses países que eu estava vendo, eles já fazem há muitos anos, né? Eles vão atualizando, assim. E eu realmente lendo o manual, eu vi que eu estou totalmente despreparada. O que é um pouco assustador, porque vamos lembrar aqui, de novo, que a Jo é virgem com ascendente em virgem. Então ela, sim, é uma pessoa, mas deu ruim, muito preparada. Ela é a nossa líder dos escoteiros. Na hora... siga a Jo, siga a líder, entendeu? Não, siga a líder, se a líder não falar socorro, socorro, eu tô tendo um ataque de pânico, socorro, vamos embora, que daí nem dá pra ir embora, que você... Mas eu sou virgem com acidente virgem que deu... Eu tenho, né, quem me conhece sabe que eu sou muito virginiana, mas também não, né, que eu sou bagunceira pra caramba, sou um caos, mas eu sou virginiana, né? Você acha que esse tipo de manual ajuda as pessoas a se prepararem? Ou a gente fica fazendo, sempre fingindo que nada vai acontecer, fala sobre o assunto, mas nunca vai botar em prática, assim? Você acha que isso ajuda ou vira só mais um ruído? Eu acho que é só mais um ruído, Jô. Eu acho que é uma coisa, talvez, que é tipo o governo fingindo que está fazendo alguma coisa, você não te parece? Entendi. Nós sim, estamos sim. atentos, estamos falando para vocês se prepararem, sendo que as grandes causas das mudanças climáticas e o fim das guerras, por exemplo, né, que tem várias guerras no mundo acontecendo agora horríveis, não estão negociando, estão investindo em arma. Exato, Então, assim, aqui na Europa, na Alemanha, essa semana, acabou de aprovar o fim do freio da dívida, essas coisas de economia que eu não vou tentar explicar, tá? Que significa que eles podem gastar muito dinheiro.
Para quê? Para investir em arma. E estão falando, assim, em jovens se alistarem. Isso é Alemanha 2025. Então, não duvido que logo tenha um manual para aplacar essa angústia da população. Agora, a minha angústia já vem quando eu penso, estão se armando, não era o que a gente esperava que fosse acontecer em 2025, né? E é muito doido, porque ontem eu fiquei lendo os manuais, né, para ver o que eles tinham em comum, e quando a gente traz para a realidade, vai virando uma coisa quase ficcional. Essa semana estava sendo comemorado ou lembrado o Dia da Água, né, e eu li um estudo sobre acesso de água potável no Brasil, das crianças, e é realmente muito assustador, né, se a gente pensar que no mundo, muitos países, incluindo o nosso, tem muita gente que não tem acesso a saneamento básico. Daí você vai ler uma cartilha que a pessoa tem que guardar 6 litros de água mineral. É aquele velho recorte, né? Faz um pouco sentido quando a gente traz para a realidade, né? O Manual da Finlândia fala em armazenar 20 litros de água potável por Isso pessoa. Que eu ia te falar, que não é 6 litros, é muito mais. Uma família de 5 pessoas vai ter que armazenar 100 litros de água. E também não sei nem aonde eu armazenaria, né? Onde você põe essa água? Eu acho bem louco. Agora, tudo isso, Jo, é, de novo, a injustiça climática, a desigualdade mundial que fica gritando. Acho que quando a gente lê com o olhar de brasileiro um manual que vem do norte da Europa, é gritante. E aqui, por exemplo, água potável, vamos lembrar que eu tomo da pia, né? Por exemplo. Sim. Então, aqui uma criança não teria, todas as crianças têm acesso à água potável porque a da pia já é potável. O Brasil ter criança que não tem acesso à água potável é um absurdo. É absurdo também que todos os países do mundo fechem o olho para isso, né? Muito doida essa alucinação dessa coisa do medo da guerra, que eu entendo que seja um medo, ao mesmo tempo que a OTAN promoveu um genocídio, né? Foi ali coautora do negócio que eles cortaram luz, né? Tudo que a gente está falando está acontecendo, né? Cortaram luz, cortaram água, cortaram alimentação, né? Lá em Gaza, e aí os cidadãos recebem um guia de o que fazer, entendeu? É muito doido. Tem uma coisa no guia que eu achei super curiosa, que é iodo. Vários guias falam que você tem que ter pílulas de iodo. E porque iodo, radiação nuclear. Ah, tá. E como eu sei disso? Porque quando começou a guerra, eu fiquei paranoica. Eu perguntei para o Gerd, que cresceu na Guerra Fria, né? Porque ele cresceu na Alemanha Ocidental. Falei, o que faz? Ele falou iodo. Falei, opa, não sabia. Caramba. Uma coisa que eu adorei do Guia da França, que eu me identifiquei, que eu amei, que tem que levar jogos para o apocalipse. É ótimo. Mas faz todo sentido. Imagina, porque, por exemplo, num apocalipse, eu com um deck de cartas para jogar um buraco e eu sem um deck de cartas para jogar um buraco são coisas totalmente diferentes, né? E eles falam que os jogos são importantes, que você vai estar, sei lá, com criança fugindo, coisas para entreter. Eu achei isso maravilhoso. É uma coisa meio Europa Central do Norte, que eles amam jogos de tabuleiro. Mas como que você vai fugir correndo para um abrigo e falar, vou levar o meu jogo War? Não imaginação. Não, mas você levar um baralhinho, entendeu? Pode salvar a sua coisa mental. Sim. O seu mental, seu psicológico. Então você botar na sua mochilinha da IKEA, né? Se for dos países nórdicos, Suécia. Sim. Você põe na sua mochilinha também um baralhinho. E é muito louco, porque as comidas também são muito sofisticadas, sabe? Que você tem que ter cereais, grãos, feijão. Ninguém fala do preço do feijão. Assim, o problema, dinheiro não existe. Mas eu acho que alimento em lata, né? Agora, uma coisa que não poderia faltar na mochilinha do brasileiro. O que é um item? Uma canguinha, uma canga. Qualquer lugar que a gente fosse, a gente ia falar, pega uma canga. Cara, canga serve pra tudo. Serve pra tudo. O que não poderia faltar na sua mochila, Nina? Remédio para ataques de pânico e ataques de ansiedade. Acho que isso é a primeira coisa, porque... né, já ia ser o apocalipse. Imagina um apocalipse panicando. Mochila de emergência pra mim, eu posso imaginar quando eu vou pegar um avião. Porque quando eu vou pegar um avião, eu tô na minha situação de pânico máxima do mundo. Então é uma preparação para lidar com o apocalipse. Porque pra mim eu já tô entrando pra morte. Morte, possibilidade de enlouquecer, possibilidade do avião cair. Então eu tenho que ir muito preparada. Eu sou prepper. E eu levo sempre um livro
porque me acalma. Eu levo sempre papel, isso eu acho importante. Papel? Porque em caso de turbulência, não dá tempo de pegar o computador e escrever no celular, você pode ficar escrevendo no diário, estou com medo, socorro, vou morrer. Sim. Super me acalma escrever. Papel, livro, chocolate, Aham. fone de ouvido. Serotonina. Exatamente. Boa. Eu acho que esse pra mim é um kit básico pra eu poder, assim, vamos encarar. Entendeu? Vamos encarar essa turbulência severa aí. Com fone de ouvido, você põe uma música de hardcore, sabe? Você ignora. Então, pra mim é muito importante. Pra você? Pra mim, eu ia botar remédios também de pânico, uma canguinha, muitos óculos escuros, que eu tenho essa maluquice, que agora eu evoluí. Eu evoluí para óculos sem ser escuros também. Explica pro nosso ouvinte o rolê dos óculos, porque eles não conhecem. Óculos escuros, para mim, por algum motivo, que já me custou muitas horas em terapia, ele me acalma. Porque eu acho que cria uma barreira do mundo, o mundo medonho, me invadir, né? Então, eu tenho óculos escuros sempre na bolsa, eu compro muitos óculos escuros. Se eu estou andando em algum lugar e eu falar, cadê meu óculos escuros? Eu não achar, imediatamente eu também panico, né? Porque tudo que ajuda também, toda bengala pode se voltar contra você. E eu tenho muitos óculos. E também agora, como eu tenho vista cansada, eu também tenho óculos, eu tenho óculos para longe. Eu descobri que o óculos, mesmo que não seja escuro, ele também tá como a minha super proteção, super heroína. Cara, você podia contar para os nossos queridos ouvintes do dia que você comprou um óculos na Rua da Alfândega, porque você Comprei não... um óculos na rua, entrei porque toda muleta, né, pode se voltar contra você. Então, se eu tô numa situação normal, tá tudo ótimo, e eu falo, cadê o meu óculos, e eu não achar, porque eu esqueci, porque ele caiu, qualquer coisa, eu tenho um pânico muito doido. A minha coisa do pânico é uma coisa meio visual, sei lá, um negócio, entendeu? Eu nem consigo descrever de quão horrível é. E daí eu tenho isso do óculos. Já entrei e comprei óculos. Tenho milhões de, entendeu? Daria todo o dinheiro. Quando eu fui comprar, eu queria só botar um pouquinho. Eu entrei numa ótica, tipo assim, pode ficar com seu óculos 5 minutos até... Então eu tenho essa coisa de óculos que realmente é quase um ansiolítico para mim. Então eu botaria muitos óculos, porque daí eu perco óculos, daí eu vou virando uma maluca que você olha, eu tô com vários óculos pendurados, entendeu? Abre minha bolsa e 3 óculos. E aí, mesmo todo mundo fazendo reels e não sei o que lá, da coisa de saúde mental ser um hype, as pessoas não têm, né? É um falso hype, né, Nina? Ninguém tem muita paciência. Tipo assim, eu, por exemplo, com a minha coisa de óculos, mesmo quem me ama, acho que eu sou maluca do óculos, eu entendeu? não acho. Eu só tô rindo porque você não. Não, mas porque você também a gente tem, entendeu? Você compartilha do pânico, mas o mundo externo, se você não for um popstar, você botar um óculos de noite, você é um maluco. É ridículo. As pessoas são muito ridículas de julgar uma coisa dessa, gente. Assim, cada um tá fazendo o que pode para sobreviver, né? Usando o nosso novo slogan. E a pessoa, pra ela sobreviver na balada, ela fica melhor de óculos, qual é o seu problema? Cala sua boca. Sim. E tem uma coisa também muito louca, que eu vou nos defender aqui, que a gente não bebe. E a gente só usa droga com receita médica. Sim. Então, como que uma pessoa que para aguentar a balada bebe, pode julgar alguém que põe um óculos escuros? Me explica, não tem explicação. Sim, não, é uma loucura. Mas na minha mochilinha eu teria muito óculos escuros, porque para mim é um item de sobrevivência. Teria uma canguinha, como toda brasileira. Acho que teria água, né? Assim, uma coisinha para água. Acho que a coisa do barulho também, um fone ou um protetor de ouvido, porque eu também não lido bem com muitos barulhos. Um caderninho eu levaria também. Um caderninho para anotar. Provavelmente aquele negócio de carregar o celular, powerbank, eu acharia descarregado em alguma gaveta também, não tem nada disso. No fundo, isso vira uma preparação teórica, né? Porque a gente vai ficar horas falando, você vai fazer mochilinha? Eu não vou fazer nada, Jô, não vou... Eu não sei nem como é que eu vou terminar meu dia.
Como é Eu que acho que se eu fizesse uma não vou mochilinha, fazer nem um café para eu tomar? eu ia me achar muito maluca. Eu ia falar, pirei, fiz Eu uma mochilinha também. de fuga. Prepper, louca. Não é? Mas é claro que dá pra gente olhar, né, os manuais com um olhar quase recreativo, no fundo, né? E a gente se imaginar como que o quão a gente está preparado, como a gente ia dar ruim, né? Se algo É, acontecesse, e né? lembrar que eles estão lançando esses manuais falando que para as pessoas se prepararem em casos urgentes. Você não possa sair da sua casa. E eles citam como exemplo guerras, eventos climáticos e novas pandemias. Porque nova pandemia está no foco aí dos especialistas também. A gente não quer criar pânico em ninguém, mas já criando, mas é uma possibilidade real. E também tem a ver com mudança climática. Um dia a gente pode falar sobre isso. Eu acho que falando em pandemia, eu não me curei da pandemia ainda. Acho que ninguém se curou. Eu tenho uma coisa ridícula, que é uma culpa do meu excesso de pânico, entendeu? Sabe, eu fico falando, porque eu fiquei muito doidona, né? Fiquei maluca. Eu fico falando, gente, eu tava muito pirada, mas de alguma forma eu não me perdoo, entendeu? Sei lá, uma maluquice. Cara, a pandemia foi um grande desses eventos. Foi tipo de uma preparação nossa. Foi uma grande tragédia mundial. A gente já viveu uma. Sim. Que foi a pandemia. Então a gente já sabe como a gente vai reagir diante de outra. Ficando malucas. Sim. Não, mas eu era muito maluca. Eu cortava papelzinho, lembra? Então isso conta a história do papelzinho. As pessoas merecem. Eu fiquei tão louca que eu cortava papel. Tipo assim, eu tinha medo, né? Até de entrar no elevador. Tudo bem, que era um medo com uma possibilidade, né? Mas eu não queria pegar nas coisinhas. E daí eu fiz papelzinho que eu pegava e jogava fora, ou seja, maluca. Sabe o que eu lembro? Não, sabe o que eu fazia? Eu ia de face shield na rua deserta. Sabe o que eu lembro? Uma vez que não tinha face shield ainda, aquele momento não chegou a máscara ainda, a gente não sabia muito o que fazer, que você, para pegar compra na rua, você ia enrolada numa toalha. Na toalha, eu pirei, Você me mandou gente. foto. Eu pirei. Você enrolada na cabeça na toalha, toda enrolada na toalha, tipo fantasminha Pluft. Super, super. E eu achei já uma vez prints nossos que foi parar na nuvem. Eu denunciando a minha irmã para você. Que ela foi na praia. Ela foi na praia e daí ela queria ir na academia, que ela falava que o cloro matava o Covid. E eu falava, entendeu? E daí eu tava maluca. Eu não acho que a gente estava maluca. Eu acho que a gente estava reagindo a uma emergência com instinto de sobrevivência e que a gente sobreviveu. Então tudo bem. Sim, mas eu podia ter, entendeu? Sido um pouquinho menos, não custa. Mas, cara, era um vírus que no início a gente não sabia, Ju. A gente não sabia se você ia pegar ou não numa rua deserta. É muito fácil a gente olhar e falar, a gente pirou hoje. Na época, era um vírus misterioso. O Bolsonaro era presidente do Brasil. O Brasil era um dos maiores focos da pandemia no mundo. A gente estava à deriva. À deriva. Então, realmente, a gente viveu um apocalipse. Gente, eu fiz suborno de álcool gel. Eu sou péssima. Eu fui numa farmácia, na época da pandemia, que também aqui não tinha álcool gel. Não existia. Demorou muito para comprar. Aí eu achei numa farmácia e cada um só podia comprar um por pessoa, para racionar. Tá certo. O que eu fiz? Sim. Eu voltei várias vezes e comprei de vendedores diferentes. Eu fiz contrabando. Ah, tudo bem. Você não subornou ninguém. Você só usou um truque. Eu fui corrupta, gente, na hora do racionamento. Porque pra quê? Eu não precisava. Eu guardei. Mas era um surto. Era um surto. Mas isso é bom a gente lembrar da pandemia, eu acho, para ver como que a gente vai lidar com os futuros apocalipses. Ou seja, eu não sou moralmente confiável. Na hora de fazer racionamento, eu posso passar 2 vezes na fila. Eu não esperava que eu fosse essa pessoa, mas na hora da emergência que você vê. Que eu posso empurrar alguém da fila do pão? Posso, gente. Se eu fiz suborno que pode. Comprei 2. Toda hora eu passava, dava uma olhadinha e falava, vou pegar mais um. Eu vi que eu era um monstro. Mas você não estava Mas eu acho assim, que a gente conseguiu sobreviver a uma tragédia mundial sem manual, que não tinha manual nenhum. Aqui, pelo menos, a Merkel era chanceler na época, ela foi muito boa, ela foi bem esclarecedora com a população.
No Brasil não tinha nada, e a gente conseguiu sobreviver, e a gente não tá 100% maluca. A gente tá aqui ainda funcional, vivendo a nossa vida. É verdade. Então, eu acho um sucesso, que a gente arrasou. Mas, pensando no futuro, vamos olhar o que tem nas mochilinhas dos gringos? Para as novas tragédias que virão. Mochilinha da Suécia. Comida e água para durar alguns dias. Coisas para levar, né? Que eles estão falando. Documentos de identidade com foto, cartão de débito, não sabemos para quê. Cartão de débito. Não vai funcionar a máquina. Medicamentos e auxiliares, né? Se a pessoa precisa de usar alguma coisa. Rádio, alimentado por baterias solares ou outros tipos, tipo eólica, sei lá. Isso já é uma coisa super complexa que eu já não sei o que é. Roupa, daí é como é lá na Europa, né? Então é roupa quente, resistente à água, agasalhos, produtos de higiene pessoal, o celular com carregador, mapa, bússola, e isso aqui eu acho ótimo, informações importantes escritas no papel, número de telefone, porque, né, a gente fica, hoje em dia tudo é dentro do celular, e eu me sinto muito insegura, porque assim, eu não decoro mais número de ninguém, eu realmente sou celular dependente. Eu fiquei pensando também que nesse caso de uma pane que a gente fique sem eletricidade, logo a gente não vai poder carregar o celular, quem você é sem Google Maps? Sabe uma coisa que eu gosto de fazer? Tentar desenhar, tipo assim, você mora numa cidade, né? Eu já tentei desenhar sem nenhuma referência, o mapa do Rio, entendeu? O mapa do Rio, para ver se eu sabia, tipo assim, que bairro é aonde, entendeu? Mas por que você fez isso? Porque eu sou maluca, entendeu? Tipo assim, onde que você acha que é espacialmente uma coisa e outra, entendeu? E você indo pela sua memória para você ver até onde você alcança da sua cidade, entendeu? Isso aqui eu acho que é para não sei aonde, entendeu? Tá vendo? Você vai sobreviver. Eu não vou sobreviver nada, não sobrevivo, entendeu? Ninguém vai sobreviver. Eu não sei nem que é visão espacial. Será que a gente está sofrendo de dissociação climática? Eu acho que a gente já sofre de dissociação há muitos anos. E esse episódio ele já está super dissociado. Então, gente, é porque agora tem um novo distúrbio psiquiátrico ligado ao clima, que é um estudo que foi publicado na Cambridge Clinics Global Mental Health, que eles chamam de dissociação climática. Você já ouviu falar sobre isso, Jô? Não, ouvi por você ontem. Isso faz muito sentido, cara. É tipo uma grande alienação, negação em massa. Só que não é uma negação porque a gente quer ser negacionista, é como se a humanidade estivesse em estado de choque. É como se todas essas notícias que a gente lê sobre clima, que você ouve aqui nesse podcast, ou esse episódio super pode causar isso nas pessoas, né? Porque é muito surreal você ficar falando, prepare uma mochila para fugir, para sobreviver ao extremo. Deixa as pessoas num estado dissociativo. O que isso significa? Para conseguir lidar com essa realidade, que é tão difícil, você cria mecanismos de escape. Você fica congelado, olhando para aquilo, sem saber o que fazer, e vai pensar outra coisa. Então, é tipo uma alienação causada por trauma, por medo. Você congela e não consegue agir. A dissociação coletiva é uma forma de processamento de trauma e ameaça a cooperação necessária para lidar com a emergência climática. Em vez disso, reforça o isolamento e impede a avaliação objetiva de uma realidade destrutiva. Cara, tem a ver com o nosso comportamento durante a pandemia. A gente estava em dissociação. Cria umas coisas que até tem uns escapes malucos, né? Porque lembra que no último episódio que a gente estava falando sobre o lixo, a gente falou do lixão do Atacama? Sim. Né? Que tem de roupas. Daí essa semana eu já vi que lançaram uma coisa que você pode comprar a roupa só pagando o frete, que vem diretamente do lixão do Atacama. E daí eu vi todo mundo, no post que eu vi, várias pessoas falando, gente, vocês piraram, porque, entendeu? Só a poluição de carbono do avião. Sim, várias pessoas, mas tinham muitas outras pessoas falando, que maravilha, que iniciativa linda. Você achar que o problema de uma montanha de roupa no deserto do Atacama, a solução é você consumir mais gratuitamente, pagando só o frete, né? Ali não teve nenhum pensamento construído de como as roupas foram parar lá e se a solução é realmente o seu consumo.
Mas nos posts que eu vi, eu achei muito legal, que tinha a maior galera problematizando, entendeu? Tinham pessoas falando, que maravilha, mas muita gente falando, gente, isso aí não é uma solução, até porque isso vai causar uma pegada de carbono maior do que a própria... quase uma alucinação, né? A gente ouviu outro dia, uma amiga contou pra gente que estavam problematizando o uso de esmalte, que não podia mais fazer a unha. Aí eu me pergunto também, né, vendo essa história da dissociação climática, que às vezes leva a uma alucinação, né, por muitas pessoas, será que não é uma maneira também de lidar com isso? A pessoa fala assim, então eu não vou pintar a unha, e vou sentir uma paz interior, tipo óculos? Acho que é isso. Nós também temos os nossos mecanismos de defesa. Claro. Você tem seu óculos. Sim. Né, todo mundo tem as suas coisas, eu tenho meu fone. Com esse panorama não otimista, esse panorama que a gente tem para o futuro, que não é otimista, não dá para esperar que as pessoas mais jovens, por exemplo, que vão viver mais tempo nesse mundo, não estejam dissociando, fugindo, pirando. A gente já falou aqui de saúde mental, de depressão climática, de ansiedade climática, e vamos falar muito mais, gente, porque realmente não é fácil. E não tem manual. Não tem manual, exatamente. Nossa, não Nina. tem manual, somos indivíduos. Cada um tem seus óculos escuros, cada um tem sua mania para tentar sobreviver, e não tem manual de como lidar com essa porcaria, entendeu? Não tem. Então, com esse fecho lacaniano, a gente se despede. Até a semana que vem. No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete, o pecado e o diabo? As chances de vencer o aquecimento global para a nossa vida. Isso é um poderoso. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial.